Pilastra da Verdade. Antônio Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Mais uma vez, eu quero agradecer. Todos os dias que lembro, agradeço os vídeos do canal Pilastra da Verdade. Cada vídeo chega a partir das 5 da manhã e muitas pessoas gostam de tomar o seu café assistindo os vídeos do Pilastra da Verdade. Verdade do dia a dia. Então eu agradeço a você. Um bom café para você. Espero que você esteja bem, se cuide. Cuide da sua saúde, cuide do seu físico, se divirta, porque a vida é curta e temos sim que valorizar esse pingo de vida que nós temos aqui, né? Não sabemos de nada fora desta vida, nada. Não existe nenhuma explicação de nada, absolutamente. Inventam, criam, buscam sentido, mas ninguém pode definir nada além da vida que nós temos aqui, física. Visíveis, palpáveis e tangíveis, as vidas que aqui estão nesta terra. Que seja no reino animal, que seja no reino humano, não importa. Só que o vídeo de hoje eu vou falar de mais uma contradição muito grande em questão bíblia do conto do vigário, e eles não percebem. Eles não percebem as contradições que tem neste livro. Por que não percebem? Porque a fé, ela cega. É isso mesmo, a fé cega a pessoa. Porque a fé, na verdade, é acreditar em algo que não tem matéria, que não tem físico, que não tem definição. E acredita por quê? Porque aprendeu assim. Acredita por quê? Porque alguém ensinou. Acredita por quê? Porque existe um livro, que é esse livro aqui, principalmente a fé cristã, e acha que este livro aqui é um livro inspirado, divino, que isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Então o único sentido da vida é viver. Tá aí na tela, vocês estão vendo uma gravura aí na tela, e tem um versículo deste livro. Um verso deste livro, que está em Eclesiastes 12 e o verso 7. Que segundo a teologia da mentira, quem escreveu foi um homem chamado Salomão, considerado o rei que foi mais rico da terra. Tudo é uma mitologia, tudo é uma lenda. E olha o que está escrito, preste atenção, porque o que eu vou falar aqui é forte, fique aí que você vai gostar. Essa é uma das maiores contradições da Bíblia. Esse texto aí, este verso que você está vendo na tela, é um dos versos mais contraditórios. E eu vou dizer por quê. É esse aí, mas eles não percebem não. Não, eles não percebem porque a fé cega. A fé surda o ser humano. E se o ser humano não fazer uma força mental para observar, para analisar, para pensar, nunca vai sair da mentira das religiões. E vai ficar o tempo todo defendendo, o tempo todo com unha e dente. E o tempo vai passando, os anos vão passando. E a vida se acaba, simplesmente. Aqueles que conseguem envelhecer vão morrendo. E aqueles que vão nascendo vão crescendo. E vão acreditando, e vão acreditando, e vão acreditando. Aí vão envelhecendo, vão morrendo. Uns morrem sem envelhecer, morrem na infância. Outros morrem na adolescência. Outros morrem na juventude. Outros morrem antes de envelhecer. Mas muitos morrem velhos. E é assim. E a vida vai passando de geração em geração. E as mentiras das religiões continuam na mente humana. Olha o que está escrito. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. É lindo, né? É um verso muito bonito. Eclesiastes está escrito aqui, ó.
Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 7, está escrito assim: o pó volte à terra como era, e o espírito volte ao Deus que o deu. Onde é que está a mentira nisso, Anthony? Mentira não é pequena, deixando claro. Isso não é uma mentira pequena, e vou explicar. Se está escrito esse texto que vocês estão vendo aí, que vocês estão vendo uma gravura aí de uma mão, mostrando o que é pó, o que representa o pó, justamente para dar alusão a esse texto que está na tua tela, para dar alusão a esse texto em Eclesiastes 12:7, pó de terra é isso aí que vocês estão vendo aí atrás. Essa figuração desta mão aí que está cheia de pó derramando sobre a terra. E a alusão é essa: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte ao Deus que o deu. Se você não sabe, este versículo aí dá alusão a o início e o final de todo e qualquer ser humano. Está falando de ser humano. Não está falando de cachorro, não está falando de cavalo, não está falando de burro, não está falando de galinha, não está falando de peru, não está falando de jumento, não está falando de serpente, não está falando de leão, não está falando de zebra, nenhum animal irracional. Está falando de ser humano, porque está dizendo que e o pó volte à terra como era, e o espírito volte ao Deus que o deu. Então, para ter espírito, para eles tem que ser o ser humano, porque qualquer outro animal irracional não tem espírito, segundo eles. Onde é que está a contradição? A contradição está aqui, ó. Se isso aqui está escrito que todos que nasceram sendo seres humanos, que foram, segundo eles, feitos do pó da terra, que vieram da raiz de Adão, que foi feito do barro, e eu costumo dizer que parece que eles foram feitos do barro mesmo, que só tem minhoca na cabeça. Para ter minhoca na cabeça só podem ter sido feitos do barro. Madeira de dar em doido, e o conto do seu vigário vem afirmando isso. Então, se isso aqui é uma afirmação que todos, 100%, sem tirar nenhum, 100% de todos os seres humanos que vieram da raiz de Adão, que foi feito do pó ou do barro, e que para a terra tem que voltar, para o pó tem que voltar, quer ver a contradição? Como é que fica a questão, até no conto do vigário, de Enoque, que foi arrebatado e nunca voltou para o pó? Enoque era melhor do que os outros? Enoque não era um ser humano? Que como ser humano, para se cumprir o que está escrito aqui, que vocês estão vendo aqui atrás, ele teria que morrer. O corpo dele tinha que entrar em estado de putrefação ou decomposição e voltar ao pó. Agora, o espírito dele teria que voltar para Deus. Mas Enoque, segundo a história, ele foi transladado, foi levado ao céu sem morrer. Estou falando da Bíblia, depois eu vou falar fora da Bíblia. Presta atenção. Aí vem a história de Elias também. Elias foi arrebatado em um redemoinho. Existe até uma contradição no meio deles, que eles dizem que Elias subiu numa carruagem de fogo. Mas o texto não afirma assim. O texto diz que a carruagem de fogo veio, separou Elias de Eliseu, passou no meio, e um redemoinho desceu e pegou Elias e levou para o suposto céu lendário. Que isso não é uma lenda. Eu estou narrando a história da lenda e falando por hipótese, porque eu nunca acreditei nisso. Ou seja, porque eu já acreditei nisso, mas nunca mais eu vou acreditar.
como verdade. Tá. Elias e Enoque na Bíblia não voltaram ao pó. Onde é que está a verdade nesse texto? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte ao Deus que o deu. Enoque e Elias eram melhores do que nós, que não voltaram ao pó? Aí entra pelo Novo Testamento. Aí no Novo Testamento não fala de nenhum que foi arrebatado. Mas o Novo Testamento tem a profecia do chamado arrebatamento, que o arrebatamento são seres que são transformados de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis para encontrar com Jesus nos ares. Paulo determinou isso em Tessalonicenses. Isso quer dizer que esses corpos jamais voltariam ao pó. E onde é que fica essa profecia e esse texto? Onde é que tem a verdade desse texto? Aí vamos sair da Bíblia? Vamos falar dos tempos de hoje? Há quem diga que todos que morrem hoje vão para o pó da terra. Mentira. E o que eu vou falar aqui vai provar que todos que morrem hoje, nem todos vão para o pó da terra. Primeiro, esses que morreram no submarino, que nunca vão ser encontrados, que viraram com certeza comida de peixes, eles vão voltar para o pó? Como? O mar tem pó? Não. 5 homens morreram instantaneamente depois da implosão daquele submarino, já é comprovado isso. Espera aí. Onde fica a verdade? Ou seja, vamos lá. E o Titanic, né? Porque o assunto do momento que se fala do momento é sobre o submarino, né? Ou submersível, que é o nome mais certo, porque era pequeno, ou submergível, que afundou, que está sendo aí conteúdo para muitos vídeos, principalmente de religiosos falando besteira sobre esse acontecimento, que os homens eram ricos somente por conta disso. E segundo o que foi relatado, eles morreram no mar. E dificilmente, já é comprovado, dificilmente eles vão conseguir tirar um fragmento de um corpo daquele ali, dos 5, para que esse corpo seja sepultado. Logo, o corpo não vai voltar ao pó, porque no mar não tem pó. Aquilo ali vai virar comida de peixe e vai sumir para sempre e nunca vai voltar ao pó. Tá, não só os corpos do submarino, vamos também lembrar dos corpos dos que morreram no Titanic. O próprio Titanic, que está sendo assunto do momento, muitas pessoas que morreram ali e que os corpos nunca foram tirados do mar. Porque dificilmente quando acontece um naufrágio, os corpos são tirados do mar, porque não é fácil. Viram realmente comidas de peixes e somem para sempre e nunca voltam ao pó. Onde é que está a verdade deste versículo aqui? Onde é que está a verdade deste versículo aqui? Não tem verdade aqui. Então isso é uma contradição. Por exemplo, aqueles que são queimados, tá bom, eles viram pó de cinzas. Eu conversando com o religioso, ele falou para mim, mas os queimados viram pó e vão voltar para o pó. Tá bom, tá certo. Vamos tirar os queimados, que são seres humanos que fazem isso, que eles voltam ao pó. Tudo bem, mas nenhum do que morre no mar, do que fica no mar e nunca é sepultado, nunca é colocado na sepultura, nem cremado, nunca vai voltar ao pó, mesmo porque o mar não tem pó no mar, e principalmente no fundo do mar. Qual é o pó que tem?
E não só o Titanic, vários navios que já naufragaram, várias embarcações e corpos que nunca foram achados. Se não me falha a memória, acho que Ulisses Guimarães, né? Aquele político famoso que morreu. Acho que não sei se foi o avião, foi alguma coisa assim, caiu no mar. Nunca achou até hoje o corpo. Não voltou ao pó. E aí? Onde é que está a verdade desse texto? Não só ele, alguns aviões também que já caíram no mar e não acharam todos os corpos. E nunca encontraram. E não foram poucas pessoas que já morreram no mar e desceram para as profundezas do mar, viraram comidas de peixes. Nunca, jamais foram encontrados, porque os peixes esmagam até os ossos, engolem ali e viram fezes de peixes orgânicas, e nunca vai virar pó. Vocês entenderam que isso aí não tem sentido? Então, quando a gente vem falando sobre as contradições deste livro, vocês criticam a gente, batem na gente, mandam a gente se converter. Tem um alienado aí, inclusive ele fez até um vídeo contra eu e o Jason. É uma pessoa totalmente ignorante e não sabe nem o que diz, não tem nenhuma preparação. A gente vê, eu fiquei até com dó quando eu vi o vídeo, um vídeo simples, foi até a Soraya que mandou pra mim. Não falei nada, nem quero falar sobre essa pessoa, mas eu vejo que é uma criança no corpo de adulto, uma pessoa que não tem assim, não tem nada de verdadeiro no que fala, pelo que diz. Então é uma pessoa que acredita tão somente porque aprendeu assim, e que disse que Deus deu um recado para mandar para eu, Jason, e que ele estava dando um recado para eu e o Jason Ferreira, do canal Além da Fé. Um Deus que dá recado, mas não fala pessoalmente. Por que não? Porque não manda um representante espiritual. Tem que usar um outro pecador, outro ser humano para falar com outro ser humano. Isso não tem sentido. Mas eu relevo. Eu entendo que essas pessoas realmente são ignorantes. De vez em outra ele chega aqui e dá uma defecada aqui no meu canal, de vez em quando, né? Mas esse povo não para ver as contradições que tem no conto do vigário. Porque esse texto que você está vendo aqui, é uma das maiores contradições. É, porque nem todos voltam ao chamado pó. Na própria Bíblia, a contradição já está na própria Bíblia, na pessoa de Enoque e na pessoa de Elias. Se Enoque e se Elias não morreram assim como qualquer ser humano, então logo esse versículo é mentiroso. 100%. Eles teriam que morrer primeiro. E todas essas pessoas que morrem no mar, os corpos teriam que ser achados e enterrados para voltar ao pó. Mas não. Milhares e milhares de pessoas já morreram no mar. Muitos e muitos naufrágios. E esses corpos nunca voltaram e nunca vão voltar ao pó. Então logo é uma mentira. E se é uma mentira, eu não tenho nenhum dever e obrigação de acreditar. E você acredita porque você é trouxa. Porque você é imbecil. Você acredita que você aprendeu a acreditar nisso porque você, infelizmente, você é uma pessoa que vai morrer no engano. Que vai ser criança até o último dia da tua vida. Nasceu, cresceu e a sua mente foi infantilizada. Infelizmente. Aí você vai ficar batendo na gente, descendo a ripa na gente, nos ateus. Problema seu. Mas nós estamos falando aquilo que você poderia pensar. Porque eu vim de lá, o Jason veio de lá, o Fábio de Oliveira veio de lá, o RC veio de lá, o Antônio Miranda veio de lá. Né? Todos esses que estão na internet vieram de lá. Dos ateus militantes da internet, o humanista, o Mulher, pronto, a Jane do canal Saindo do Engano, todos vieram de lá. Será que todas essas pessoas estão erradas? 100%? Não, porque essas pessoas conseguiram sim destravar a mente
e entender que tudo que está escrito neste livro aqui, ó, é apenas uma história fictícia, uma história mitológica, uma história que não tem nenhum sentido, uma história fictícia. Você acredita se você quiser. Tá aí, Antony Galvão, Pilastra da Verdade. Foi mais um vídeo, fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Dê seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e vamos para frente que atrás vem crente. Um abraço. Pilastra da Verdade.